Boa noite, então, pessoal. Dando continuidade à nossa disciplina de programação web, tá? Na aula de hoje aqui, de acesso ao banco de dados com PHP, a gente vai ver uma pequena revisão de SQL. Vocês dois já viram SQL, eu acho, em banco de dados, né? Com certeza. Não sei se foi com a Sandra ou com o Vitor. E também como a gente faz uma inserção, um update, um delete, uma seleção com PHP no banco de dados, tá? Já coloquei lá os slides da aula no tópico do SIGA de hoje. E coloquei aqui dois arquivos PHP, ó, conexão com banco, que é um arquivo já para vocês fazer conexão com PHP, que já está praticamente pronto, é só alterar ali alguns parâmetros, tá? E um de consulta, que tem já conexão com o banco, e também tem um exemplo de como fazer um select no banco, e a partir desse select vocês podem depois fazer insert, update, delete, tá? Então já tem um início aí de um arquivo PHP para vocês utilizarem no exercício que tem no final aqui dos slides, ok? Então, deixa eu botar para apresentar aqui o nosso PDF. Deixa eu começar aí a apresentação. Estão vendo aí o PDF, pessoal? Sim? Sim. Então tá, pessoal. Então hoje vamos falar um pouco como manipular o banco de dados com PHP, tá? Mas antes disso, nós vamos ver uma pequena revisão de SQL. Depois a gente vai ver então o select, insert, update, o delete com PHP. E no final tem um exercício prático ali, ok? Então, revisão de SQL. Eu vou falar que provavelmente vocês dois já estão cansados de ver, enfim, saber, tá? É só para a gente ter uma revisão mesmo. Então, o que é o select? Tá? O select ele é utilizado para selecionar os dados do banco de dados. E qual é a sintaxe do select? A gente usa a palavra select, os nomes das colunas que a gente quer retornar do banco, separados por vírgula, a palavra-chave aqui from, nome da tabela. Tá? Então, por exemplo, select, nome, vírgula, sobrenome, vírgula, e-mail, from, tabela pessoas. Tá? Então, eu vou selecionar essas colunas da tabela pessoas. Ou eu uso select asterisco from, nome tabela, onde o asterisco aqui, ele me retorna todas as colunas da minha tabela. Minha tabela tem 20 colunas. Então, para não escrever 20 nomes, e a gente quer que todos eles retornem, simplesmente a gente utiliza aqui esse caractere coringa, que é o asterisco, que ele vai retornar tudo da tabela que a gente passar aqui como parâmetro, ok? O select. O insert ele é utilizado para inserir novos registros em uma tabela. Então, como é que é a sintaxe do insert? Insert into, nome da tabela, palavra-chave values, e aí eu passo entre parênteses e separado por vírgula os valores que eu quero inserir na tabela. Isso aqui eu faço quando eu vou adicionar todos os campos que eu tenho na minha tabela, eu vou dar um valor para eles, tá? Então, por exemplo, minha tabela aqui, pessoas, tem 4 campos, nome, sobrenome, e-mail e sexo. Aí eu tenho que aqui, então, informar qual o nome, qual o sobrenome, qual o e-mail e qual o sexo, separados por vírgula, tá na ordem correta, ok? Para eu inserir esses dados na tabela. Se eu quiser, de repente, inserir só algumas informações da minha tabela, quando algum dos campos, por exemplo, admite valor nulo, né, que pode ficar em branco, então eu posso fazer como? Eu posso dar um insert into, nome tabela, entre parênteses, eu passo daí quais o nome das colunas, por exemplo, eu quero inserir só o nome e o sobrenome, então coloco nome, vírgula, sobrenome, fecho parênteses, então aqui eu estou dizendo que eu vou inserir somente na coluna nome e sobrenome. E depois aqui no values eu vou passar, então, entre parênteses, também separados por vírgula, os dois valores. O primeiro vai ser o nome e o segundo valor, por exemplo, sobrenome, tá? Então, são as duas formas de fazer a inserção aqui no banco. Ou eu só uso o nome da tabela e sou obrigado a inserir todos os valores da minha tabela, ou eu coloco o nome da tabela e especifico quais as colunas que eu vou querer inserir dados e informo esses dados que serão inseridos. Tranquilo, né? Nada de novo. Update, atualizar registros em uma tabela. Então, como é que é a sintaxe? Update, nome da tabela, set. Aí, depois do set, eu coloco o nome da coluna igual o valor que eu vou atribuir àquela coluna. Vírgula. O nome da outra coluna igual ao valor que eu vou atribuir àquela coluna. Vírgula. Nome da coluna igual ao valor. Então, update é update, nome da tabela, set, coluna igual ao valor. Coluna igual ao valor, coluna igual ao valor. E a gente pode usar o where, né? Para eu filtrar quais as colunas que eu quero atualizar. Então, aqui, where coluna X igual a valor X. Por exemplo, where idade maior do que 20 anos. Então, só vou atualizar as tabelas cujas a idade dos registros seja maior do que 20 anos. Tá? Se a gente omitir a cláusula where, então todos os registros da tabela serão atualizados. Okay?
Então, lembrando aí que a gente usa o where para fazer uma seleção, filtrar melhor, né, que nesse caso, o nosso update, tá? E o delete, que é para deletar registro em uma tabela, delete from nome tabela, where coluna x igual ao valor x. Então, por exemplo, delete from tabela pessoas, where sexo igual a masculino. Então, eu vou deletar da minha tabela pessoas todos os registros cuja coluna sexo tem o valor masculino. Tá? Ou, se eu não usar o where, eu posso usar delete from nome tabela ou delete asterisco from nome tabela, que vai apagar todos os registros da tabela, tá? Independente de qualquer coisa. Então, se eu quero deletar tudo, quero zerar a tabela, eu uso delete from nome tabela, tá? Mas tem que ter cuidado, porque quando a gente faz isso, a gente apaga tudo. E normalmente a gente não quer apagar tudo, a gente quer apagar só alguns registros. Daí a gente tem que usar o where. Ok? Tranquilo? Tranquilo. E agora, pessoal, a gente vai ver então como escrever isso com o PHP, né? Ou como usar o PHP para fazer uma seleção, uma inserção, uma atualização e uma deleção no banco de dados, tá? Então, como é que a gente faz um select com PHP? Um exemplo aqui. Então, a gente cria aqui uma variável SQL, por exemplo, tá? E passa para ela exatamente a sintaxe aqui do SQL que a gente faria no próprio banco de dados. Então, lá, select nome, vírgula, sobrenome from pessoas. Isso aqui é uma consulta SQL que vai retornar o nome e o sobrenome de todos os registros que estão na tabela pessoas. E aí, para a gente, então, executar isso no PHP, como é que a gente faz? Primeiro, a gente usa aqui uma função MySQL e underline carry, que é responsável por fazer o quê? Por fazer a consulta no banco de dados, tá? E ela tem dois parâmetros. Uma aqui é uma variável com, essa variável com, ela seria a conexão, tá? Que a gente vai criar com o banco, que não está aqui no exemplo, mas lá naquele arquivo que está no CIGA, depois a gente vai ver, já existiria aqui nesse caso essa variável, tá? Então, uma variável que armazena a conexão com o banco. E o outro parâmetro é a própria consulta aqui, a string da consulta que eu criei anteriormente. Tudo isso aqui, então, vai me retornar um objeto result, tá? Um resultado que eu coloquei nessa variável aqui, result, tá? Lembrando que, claro, o nome da variável aqui a gente usa o que bem entender, né? Então, tendo posto esse objeto result, eu vou fazer o quê? Eu tenho que percorrer todos os registros da minha, que me retornaram para eu mostrar isso para o usuário, tá? Então, como é que eu faço isso aqui? Aqui, primeiro, eu estou testando com essa função MySQL num rows, tá? Se existe mais de 0 registros. Ou seja, se essa consulta aqui no banco me retornou mais de 0 registros, né? Mais de 0 linhas, né? Então, se o número de registros for maior que 0, eu quero mostrar os registros. Else, né? Caso contrário, eu escrevo nenhum registro encontrado. É só para ter um controle se, quando não retornar nenhum registro, caso a tabela esteja vazia, por exemplo, ou aqui se eu usar um where e não retornar nenhum resultado, não fique em branco, né? Uma mensagem em branco, enfim, que o usuário não saiba o que aconteceu. Então aqui, se for maior do que 0, aqui lembrando que a gente passa nessa função result, tá? Que é esse objeto aqui de cima. Então, se for maior do que 0, eu vou fazer um while para ir percorrendo cada um dos registros que foram retornados, tá? Aí a gente vai usar essa função aqui, MySQL fetch a sock, passando também esse mesmo objeto result. O que essa função aqui faz, pessoal? Ela vai apontando para cada um dos registros, tá? E vai colocando esse registro atual nessa variável aqui que eu chamei de row, que seria a linha. Tá? Depois, no próximo passagem do while, essa função aqui vai me retornar a próxima linha. Então, é uma função que vai pegando cada uma das linhas que retornaram da minha consulta, e com isso eu coloco nessa variável row, e eu consigo, então, pegar cada uma das colunas, né, dessa linha. Então, na primeira passagem aqui, eu vou escrever echo nome, ponto, row. O que é isso aqui? Quando eu passo aqui entre colchetes, nome. Estou retornando aqui o valor da coluna nome, desse registro atual. Tá? E aqui eu estou retornando o valor da coluna sobrenome também do registro atual. Então, na primeira passagem vai ser, por exemplo, nome Guilherme, sobrenome Klein. Tá? Na segunda passagem, ou seja, no segundo registro, vai ser, sei lá, João da Silva. Na terceira, Clóvis da Silva. Tá? Até terminar aqui os registros. Tá? Então, se eu tive 3 registros, eu vou ter 3 linhas. Se eu tiver 4 linhas, enfim. Quando terminar, automaticamente ele sai do while e vai passar aqui para o próxima instrução que vai estar aqui depois desse código aqui, tá? Esse código aqui tem naquele arquivo lá do CIGA, tá? Então, o select é o código um pouquinho mais complicado, tá? Para a gente entender e fazer, então, já tem lá naquele arquivo lá. Depois a gente vai rodar ali no banco esse exemplo aqui, tá? O insert.
Algumas regras de sintaxe do insert. A consulta SQL deve conter aspas, tá? Então, sempre que a gente faz aqui entre aspas, tá? Quando a gente cria a consulta, que tem que ser uma string. Strings dentro da consulta devem conter aspas também. Valores numéricos não devem conter aspas e a palavra nu não deve conter aspas, tá? Quando a gente for fazer aqui um insert. Então, por exemplo, insert into pessoas, coluna nome, sobrenome e e-mail, values, Guilherme, Klein e aqui o meu e-mail. Percebam que aqui dentro, ó, eu estou colocando o Guilherme, o Klein e o e-mail, que são texto, né? São strings, entre aspas simples, tá? Porque se aqui eu usei aspas duplas, né? Aqui eu tenho que usar, eu uso aspas simples, ok? Mas eu tenho que usar aspas aqui quando a gente usa texto dentro de outro texto, aqui no caso, dentro da consulta, né? Mas é mais simples, tá? A consulta de insert, update, delete do que o select. Por quê? Porque eu só tenho que inserir e ver se deu a inserção correta ou não. Então eu faço if, MySQL carry, passando a conexão e a minha consulta que eu criei. Se isso for verdadeiro, eu vou escrever aqui, por exemplo, dados inseridos com sucesso, tá? Poderia fazer outra coisa, mas desse exemplo aqui só para ficar bem claro. Caso contrário, eu vou escrever aqui eco erro, passando a minha SQL que eu criei antes, para saber qual é a SQL que deu erro. Ponto, nova linha, e esse MySQL que underline error com a conexão, ele vai me passar, então, um erro que deu interno ali no PHP na hora de fazer a consulta, ou tentar fazer a inclusão no banco de dados, tá? Esse MySQL Carry aqui, pessoal, é o mesmo que a gente viu aqui no Select, tá? É esse cara aqui. Só que quando a gente faz inserção, update, delete, a gente só faz isso, quer saber se deu certo ou deu errado, não tem mais nada para fazer. No Select, não, né? Eu tenho que pegar o resultado e percorrer o resultado para mostrar isso para o usuário. O update, tá? É bem semelhante, tá? A parte de baixo aqui do update, pessoal, ó, é igual o insert, não muda nada. Só vai mudar, claro, a nossa mensagem aqui. If MySQL quer conexão SQL, dados atualizados com sucesso. Caso contrário, erro atualizar MySQL error aqui. Tá? Mas tirando aqui a mensagem para o usuário, é exatamente o mesmo código. E claro, daí vai mudar só a consulta, né? Que aqui vai ser uma atualização. Update pessoas, set nome igual a Pedro, where, né? O ID é igual a 2, ou seja, na tabela pessoas, eu vou pegar o registro cujo ID é igual a 2 e vou alterar o nome para Pedro, independente do que esteja lá anteriormente. E para fazer um delete, pessoal, é o mesmo código também do insert e do update aqui, ó. If MySQL carry conexão SQL, dados apagados com sucesso, caso teve sucesso quando a gente apagou aqui, tentou apagar os dados. Caso contrário, eu mostro mensagem aqui de erro e também vai me retornar aqui o erro interno. Mas, de novo, é a mesma coisa, só muda a mensagem para o usuário, tá? O código é o mesmo. E, claro, a SQL vai ser uma deleção. Então, delete from pessoas, where ID igual a 2. Então, eu vou lá na tabela pessoas e vou deletar o registro cujo ID é igual a 2, tá? E antes, vou passar o exercício, mas a gente vai fazer aqui agora as consultas ali no banco, tá? Vou mostrar para vocês os códigos. Então, o que é o exercício, pessoal? Vocês criar uma tabela no banco de dados, tá? Acredito que vocês tenham instalado o PHP MyAdmin, então criem lá uma tabela chamada pessoas e coloquem 5 colunas, ID, nome, sobrenome, data de nascimento e e-mail, tá? Podem escrever tudo com letra minúscula, tá? Aqui eu coloquei maiúsculo só para deixar no slide, mas podem escrever, só usar letra minúsculas. Criem esses 5 campos aqui, 5 colunas, tá? Na data nascimento aqui, coloquem data, underline, nascimento, ou só nascimento, enfim, não deixe espaço em branco, tá? No nome da coluna. E criar um script PHP que acesse o banco e realize consultas, inserções e atualizações na tabela pessoas. Então, o que é a ideia? Vocês usar aqui o arquivo que está lá no SIGA, que já tem praticamente pronta a parte de acesso ao banco, só alterar os parâmetros de acordo com o banco de vocês. Lá também tem um arquivo lá que tem já um select, vocês vão ter que alterar de acordo com os parâmetros de vocês. E depois vocês pegar ali a inserção, o update, delete, pode pegar os exemplos aqui dos slides, tá? E fazer essas 4 operações aí nessa tabela pessoas, ok? Então aqui, pessoal, só deixa eu alterar aqui a apresentação. Vou botar aqui uma janela. Eu quero... Peraí. Estão vendo aí o banco, né? Sim. Tá. Então, pessoal, o banco também é simples, tá? Criei lá o meu banco, então, pessoas,
com as colunas ID, nome, sobrenome, data de nascimento e e-mail, tá? E aqui fiz 2 inserções qualquer aqui para ter já alguns registros no banco de dados, ok? Então aqui, pessoal, aqui tem 2 exemplos, tá? Que são aqueles arquivos que estão lá, tá? São bem semelhantes. Aqui é conexão com banco, eu vou mostrar para você depois. É um arquivo que eu só me conecto com o banco e dá aqui conexão realizada com sucesso, não faz mais nada. E o consultas aqui, tá? É um arquivo que ele me retorna os registros que estão lá no banco, ó. Mário, Silva, nascimento e e-mail, João, Silva, data de nascimento e o e-mail, tá? Qual é o arquivo que faz isso? É isso que eu vou mostrar agora aqui para vocês, tá? Então, deixa eu abrir aqui. Então, esse aqui é os 2 arquivos, tá, pessoal? Vou explicar aqui para vocês. Aí tá. Então, esse arquivo aqui de conexão, ele só faz uma consulta no banco, tá? Como é que a gente cria uma conexão com o banco? A gente usa aqui o MySQL Connect, tá? É uma função, e ela tem 3 parâmetros. Onde é que é o meu banco, né? O endereço do meu banco aqui é localhost, porque é o meu banco local, mas poderia ser um banco externo, né? Eu uso o IP externo, enfim, se for um servidor externo. O usuário, a senha para acessar o banco, tá? Então aqui root é a senha. E o último parâmetro, o nome do banco, BD_Guilherme, esse aqui é o meu banco. Lá no arquivo de vocês, o SIGA, vocês vão colocar aqui, provavelmente, localhost, o usuário de vocês, a senha de vocês e o nome do banco que vocês criaram, tá? Todos eles usando aspas duplas aqui, tá? São tudo string, tudo palavras, tá ok? Tudo texto. Isso aqui a gente coloca numa variável conexão, tá? Então, aqui que eu vou criar a conexão com o banco. Aqui eu vou definir que a conexão com o banco seja o TF8, tá? Para não ter problemas de codificação, que a ideia é a gente sempre usar tudo em TF8, inclusive os arquivos, a codificação dos arquivos, etc. O MySQL 7 e char7, então a gente está dizendo que a conexão quer usar o TF8, então é só uma questão aqui para forçar que a conexão seja um TF8. E se deu algum erro, eu quero mostrar um erro com o banco. Caso contrário, de que a conexão foi realizada com sucesso. Então tem uma função MySQL Connect Error NO aqui, que diz se houve algum erro, né, na última conexão com o banco. No caso, foi nessa conexão aqui. Então, se deu algum erro, vou escrever uma mensagem. Erro conectar com MySQL, ponto, passando aqui essa função, MySQL Connect Error, que ele vai me retornar, então, o erro que deu. Caso contrário, eu vou escrever conexão com BD realizada com sucesso, enfim, ou realizado. E no final, uso o MySQL Close, que passando a conexão para fechar a conexão, né? Que aqui em cima eu abri a conexão e aqui embaixo eu fecho ela para não deixar aberta e usando o recurso aí do nosso servidor. O outro arquivo, pessoal, que é o consultas SQL, então no início aqui ele tem a mesma coisa, a conexão com o banco, char7 TF8, tá? Só que aqui eu fiz um mais resumido, tá? Usei if, exclamação, conexão. O que é isso aqui? Quando a gente usa exclamação antes, pessoal, isso aqui é uma negação. É a mesma coisa que eu dizer que conexão não foi bem sucedido, a conexão é igual a falso, tá? Ou houve algum problema. Então, exclamação, conexão, eu estou negando a conexão. Então, caso a conexão não tenha sido realizada, eu vou dar um die. O que é um die em PHP? Eu vou sair fora do script, tá? Estou encerrando o meu script e paro de executar o script. E daí vou mostrar a mensagem, erro conectar a MySQL connect erro, tá? Então, esse die faz isso. Deu um erro, eu não quero continuar, não faz sentido, se deu um erro na conexão, eu tentar fazer uma consulta, né? Por exemplo, no banco. Então, eu quero parar. Então, a gente usa o die para fazer isso. E aqui para baixo, então, é um exemplo de SQL, que é um select, tá? Que a gente viu no exemplo passado, ali naquela tela anterior, que mostrou os 2 registros, tá? Se vocês forem ver, que tem um EC só para colocar lá no início, registro da tabela pessoas. O select, asterisco, são pessoas, e aqui o resto é tudo igual que a gente viu no slide, tá? MySQL query, passando a conexão no SQL, coloco uma variável resultado, uso MySQL no rows para verificar se teve mais resultados, teve resultados ou não, né? Então, se for maior do que 0, quer dizer que no mínimo um registro vai ser retornado. Caso contrário, eu quero mostrar uma mensagem que não houve resultado encontrado. Se teve mais de um registro, a gente vai para o while, pegando linha a linha, né? MySQL fetch a SOC, passando o resultado. Para cada registro, eu coloco essa informação numa variável que linha e vou, então, imprimindo, né? Vou mostrando cada um dos registros na tela. Então, lá, echo, ID, linha ID para retornar o ID desse registro, depois retornar o nome do registro, depois retorno o sobrenome,
depois retorno o dado de nascimento e depois o e-mail, tá, pessoal? Esse nomezinho que vai aqui dentro aqui, tá, ó, é exatamente o nome da coluna lá do nosso banco de dados, tem que ser o mesmo. Então, lá no meu banco eu tenho uma coluna chamada ID, uma chamada nome, uma sobrenome, uma data de nascimento e um e-mail, exatamente igual, tá? Ok? Tem que ser exatamente igual. Até ele diferencia ali minúsculas e maiúsculas, tá? Se eu colocar aqui maiúsculo lá, minúsculo, não vai dar. Ok? Então, isso aqui é um exemplo de select. Isso aqui não tem lá no de vocês, tá? Tem só aqui no meu, mas é a mesma coisa que está lá no nosso slide, tá? Tem um exemplo de insert de pessoas, nome, sobrenome, data de nascimento e e-mail, passando aqui os valores, Mário, Silva, data e e-mail. Um exemplo aqui de update, pessoa 7, nome igual a Marcos. Nesse caso aqui, como eu não estou usando um where, pessoal, eu vou pegar todos os registros da tabela pessoas e vou colocar todo as colunas nomes com o valor Marcos, tá? Então, todo mundo nessa tabela vai chamar Marcos. E aqui o delete from pessoas para deletar tudo que tem na tabela pessoas, tá? E aqui embaixo, lá, aquele código que a gente já viu antes, para executar as consultas, né? Conexão SQL, se deu sucesso ou se deu algum... Aqui deu algum erro, tá? Então, vamos fazer aqui um exemplo aqui, ó. Vou executar esse script aqui, tá? Só deixa eu voltar aqui, mostrar para vocês aqui o banco. Então, eu vou executar esse script aqui com update, tá? Então, lá no banco de dados, o nome, os dois registros que existem, eles precisam ser alterados lá, né? A coluna nome para Marcos, tá? Só vou aqui pegar onde é que tá lá o... Aqui no banco. Então, só para vocês verem aqui que a gente tem um dos registros, a coluna é nome Mário e a outra João, tá? Então, eu vou só executar esse script aqui, tá? Vocês não vão ver aí, mas eu vou executar ali direto aqui. Tá, e vou dar aqui um refresh. Então, percebam, ó, executei ali o script, então, alterou lá naquele update, ele alterou todos os registros que tinha na minha tabela pessoas aqui, o nome foi para Marcos, tá? Os dois registros agora se chamam Marcos e Marcos, tá? Que eu tinha mostrado para vocês anteriormente, ok? E agora eu vou executar aquele script ali para fazer a deleção de tudo, tá? Então, vou fazer aqui agora. Enter. Ó, perceba agora a tabela pessoas está vazia, né? Eu executei o script para deletar. A tabela pessoas ficou aqui vazia, ok? Então, pessoal, vocês devem pegar aqueles arquivos lá do SIGA, tá? O consultas e o conexão com banco. O consultas já tem a parte de conexão com banco, só quis separar para ficar mais simples para vocês diferenciar, né? Só a partezinha de conexão com a parte das consultas, mas podem pegar só da consulta também, enfim. E alterando eles para criar, vocês vão criar o banco aqui no PHP Admin, né? Ou, enfim, outro gerenciador. E fazer ali um select, um update, um delete, um insert, um update, um delete, só para verificar o funcionamento, tá? Dessa conexão aí, dessas operações com o banco de dados, tá? Então, você tem toda a documentação lá no W3 School, tá? Para fazer também, podem pegar aqui mostrei de volta aí os slides. Essas aqui estão no slide, tá? Exatamente isso aqui. Então, é bem simples. A SQL já tem lá, como eu falei para vocês. Claro, só que vocês têm que alterar, né? Lá não vai ter o nome das colunas, vocês têm que pegar ali nessa parte aqui de colocar aqui o nome das colunas. Lá tá assim, altere para o nome da coluna, então vocês colocam aqui o nome das colunas de vocês, de acordo com o que vocês criaram lá, tá? Mas já tem pelo menos um pontapé inicial aí para vocês fazerem aqui essa atividade aqui. Tranquilo? Dúvidas? Como é que tu chama o PHP MyAdmin?
No meu aqui, eu dou localhost barra phpMyAdmin. No navegador, né? No navegador, Por exemplo, eu dou localhost lá barra phpMyAdmin, ele já abre o PHP. Aí eu consigo gerenciar o banco por ali, né? Se quiser criar o banco na mão, no linha de comando também pode, né? Mas é bem Pois mais é. chato, né? Bem mais É. chato. É que não sei se dependendo do que instalou, tem que, de repente, instalar separado o phpMyAdmin, né? Não sei se no AMP ou no Champ já vem. Eu acho que eu tenho o Champ. No Champ acho que já veio, tá? Aí eu dou localhost barra phpMyAdmin, ele... É que eu instalei separado. Eu fui instalando por partes, né? Porque eu Aham. fui no LAMP, né? Ah, tá. Aham. Linux, Apache, MyAdmin, MySQL e o PHP. Aí ele faz os pacotes separados, ele faz as instalações separadas. Vocês estão vendo aí, né? Tá dando, tô vendo a minha tela, tá dando aquele negócio de... Não, tá vendo a tela? Tá. Aqui, Clóvis, ó, é localhost phpMyAdmin. Tá vendo aí, não? Sim, sim, tá vendo? Dá o Enter. Esse meu ele já cai direto. Ele tem um arquivo de configuração com a senha, ele já entra. Aí já entra aqui. E aí o script PHP, daí vocês colocam aqui em qualquer lugar e executam por aqui, né? Por exemplo, o meu eu executo por aqui, ó. Peraí. É localhost web que tem a pasta web. Opa. Ó, aqui tá o meu script lá, tá? Aqui eu clico aqui, eu executo lá o localhost web, PHP, aula tal, consulta.php. Então, quando eu clico, eu estou executando aqui o script lá no meu Sim, servidor. E esse aqui é o script que retorna lá sim. as pessoas da tabela, tá? Aqui, como eu tinha apagado, não tem nenhum, mas depois aqui eu já inseri um. Se eu clicar de novo, vai aparecer. Aqui estou deletando, desculpa. Estou deletando os arquivos. Vou fazer uma inserção aqui só para nós ver aqui. Só ajeitar aqui o script. Vou inserir qualquer registro lá só para nós ver aqui, cara. Não, então já incluí aqui o Mário Silva, tá? Uhum. Aí vocês vão pegar aquele script lá, vão colocar no servidor, vão executar ele ali, pode executar aqui criar um link, ou senão vai direto aqui, localhost barra o nome do script, Uhum. execute, e aí vão verificando ali depois no banco se está acontecendo certinho, né? Aqui até eu fiz primeiro o select, depois o insert, poderia fazer ao contrário, né? Primeiro inserir, depois mostrar, que eu já mostro com a inserção feita já, né? Sim. Mas se tu fez separado ali, tu não tá conseguindo chamar, dá uma pesquisada no Google, tá ali, porque no Linux, às vezes, quando faz separado, às vezes ele não encontra, né? Tem que colocar em algum lugar numa parte, às vezes, o caminho lá do PHPMyAdmin. É, tem que ir lá no arquivo de configuração lá. É Para ele achar. complicadinho. É. Tá, Mas não, mas tem ali, beleza. dá uma buscadinha nos blogs ali que dá pra fazer tranquilo ali. Sim, Eu tenho no Ubuntu também e funcionou certinho o PHP. então tá. Tranquilo? Beleza. Mais alguma dúvida, João? Essa parte de SQL vocês viram com a Sandra, né, pessoal? Sim, sim. Viram, né? Tá, beleza. Então não é tão problemática a parte do código ali. Como eu falei, quando a gente cria no PHP, o SQL, tá? É o mesmo SQL que vocês fariam no banco. Tu faz um SQL, um insert lá no próprio PHP funcionou, se trazer ele para o PHP, é só colocar ele como uma string, né? Só tem que cuidar do negócio das aspas, né? Que às vezes a gente usa aspas duplas lá no banco, e aí se eu quero colocar um nome ali, eu tenho que colocar aspas simples, né? Ou vice-versa, enfim, tá? Mas, tirando isso, é tranquilo. Tá, entendi. Tá? É só uma questão mesmo do código ali, tá? E qualquer coisa, lá no W3School tem toda a documentação também, na parte de SQL, na parte de PHP. Mas para fazer a inserção, select, o delete, ele não vai precisar muito mais do que aquilo que a gente viu ali, tá? É claro, daí depois a parte da consulta SQL, quer fazer com where, quer fazer inner, join, etc. Isso aí não muda nada, é só a questão de saber montar a consulta, né? Sim, depois tu vai brincando, né? Tu vai brincando com as consultas que tu quer, where, enfim, daí isso aí independe do PHP, né? Para te executar é sempre aquele mesmo jeitinho ali. Aí depois aí tu vai brincando com as consultas, né? Sim. Então tá. É isso aí? Isso Então aí. deixa eu parar aqui a gravação, peraí.